Deixa eu botar a nossa querida Jujuba Verde, que está sempre com a gente. Maduro nunca foi santo, é um autocrata. Perseguia pessoas, prendia ou matava. O povo tem medo dele, Trump é um canalha. Porém, Maduro tinha que sair do governo para a Venezuela se organizar numa real democracia. Mas daí é apoiando da Venezuela resolver, né, Samuel? Diga lá. Posso comentar? Primeiro eu vou ceder ao raciocínio, né, da Jujuba. Eu acho que, embora a nossa opinião não sirva de nada, e é realmente o povo venezuelano que tem que decidir, tudo que eu vou dizer aqui agora é minha opinião, e ela não pode, eu nunca deixaria que ela servisse para qualquer medida de intervenção na Venezuela. Esse é o ponto que nós precisamos. Eu tenho opinião sobre o Trump, eu tenho opinião sobre o Macron, eu tenho opinião sobre o Putin, eu tenho opinião sobre o Maduro. E nenhuma dessas minhas opiniões me leva a acreditar que eu tenho que derivar dela uma estratégia para trocar o Trump, para trocar o Maduro, trocar o Macron, ou etc. Tá? Jujuba, o Maduro, ele não era inicialmente o primeiro nome. Né? Eu até fiz uma postagem no meu Instagram, dizendo que os caras estão tão animados porque tiraram o Maduro. Tem uma parte da direita nacional que acha que mudou já, que já é outro governo, que já é o Guaidó que assumiu lá na Venezuela. Aí eu postei uma foto do Diosdado Cabello, né, que é um dos vice-presidentes do país, que é um cara mais ligado ao setor estratégico, ao setor militar e etc. Esse sujeito foi o cara que ajudou, que esteve junto, que estava do lado do Chávez no começo dos anos 90, na tentativa de tomada do poder que eles fizeram. Eles foram presos e tudo mais, e em seguida, no final dos anos 90, eles conseguem a vitória eleitoral e tem a decisão que eu acho que é estratégica, que faz sobreviver até hoje a Revolução Bolivariana, quase 30 anos depois, que é fazê-la a partir e com concomitante apoio dos militares. Não tratar a questão estratégica militar como secundária. A primeira a gente ganha a eleição, depois a gente vê o que faz com os militares. Não. Essa estratégia de primeiro a gente ganha e depois vê o que faz com os militares é o que leva a toda tentativa eleitoral pacífica da esquerda de mostrar ao povo que ela atende melhor os seus interesses ser abortada com golpe militar. É preciso ter uma estratégia do momento zero que conte com os militares, que faça os militares serem parte da revolução. Afinal, tem um vice-presidente do PT que fala, né, você não combate com flores, você não vence o teu inimigo em nenhuma guerra com flores. Sabe, vamos voltar a ser realista aqui, Jujuba? Ninguém ganha guerra com flor. Ninguém faz revolução com flor. As nossas gerações antigas sabiam muito bem disso. Pegavam em armas para enfrentar ditaduras. É o básico. Para você ganhar uma guerra, você tem que ter armas. Para você manter o resultado de uma guerra, você tem que ter armas, estratégia, bunkers. Porque o teu inimigo não vai abdicar da força para te derrubar. Então você não pode, de pronto, de momento zero, por um devaneio liberal, dizer não preciso de armas. Precisa. Precisa, porque o mundo é assim. Não existe isso. No momento zero que eu tomei o poder, pronto, agora é o céu das testemunhas de Jeová, ninguém mais vai... o leão não come mais o coelho, vai ser tudo paz e amor e entendimento. Não, você vai ser tentado derrubar do minuto 1 em diante. Se você não tiver força para resistir, será derrubado. E passará décadas colhendo uma fortificação maior do teu inimigo, que agora tem medo de você fazer uma nova revolução. Então, o que o Diosdado fez nos anos 90 foi construir com o Chávez a Revolução Bolivariana. Quando Chávez é golpeado em 2002 pelos Estados Unidos, com a participação da Maria Corina Machado, Diosdado Cabello assume a presidência da República por algumas horas, praticamente, para dizer o seguinte, a mesma coisa que hoje fez a Delcy. O presidente é Maduro, é Chávez. Eu estou presidente até que ele retorne. Ele acabou com o golpe ali, ele disse o seguinte, não importa, eu sou o presidente, não sou? Caiu na minha mão,
eu vou ficar aqui até o dia que o Chaves voltar. Pronto, acabou. Sabe o que ele disse naquele momento? Se vocês prenderem o Chaves, tirarem o Chaves, eu vou ficar aqui 20 anos. E acabou a brincadeira. Então devolvam o cara. E foi devolvido. No final dos anos 2000, perto de 2010, ele é eleito governador, e é uma questão de estratégia eleitoral, né, do PSUV, ele é eleito governador de uma das principais províncias da Venezuela, e aí não compõe a chapa presidencial do Chaves. Quem compõe é o Maduro. Maduro, quando o Diosdado estava, o Thiago, construindo a revolução, o Maduro era um motorista de ônibus. Ele é um motorista de ônibus em Caracas. Dizem, inclusive, que foi a época que ele se aproximou do sindicalismo, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Tudo isso acontecendo, o Maduro era, sem nenhum demérito, mas para as pessoas entenderem a centralidade política dele, era um motorista de ônibus, que estava iniciando um contato com o sindicalismo. Agora, como todo mundo vê, até pela postura soberana dele ontem, quando chega em Nova York, se comporta como eu sei que eu sou um mártir aqui, vocês não vão me humilhar. Essa postura vem de berço com o Maduro. Então, mesmo quando ele era um motorista, iniciando o movimento sindical, ele já era um cara que sabia o tamanho que ele tinha destinado para ele. E por isso ele cresceu tão rápido. Por isso ele cresce tão rápido que na eleição presidencial que culminou depois com a morte do Chaves, era ele o vice. E cabia ao Diosdado a candidatura a governador. Imagine que o Haddad, que todo mundo imagina que é o sucessor do Lula, não quero polemizar com isso aqui agora, é só uma visão geral do que as pessoas têm, fosse deslocado para ser candidato a governador em São Paulo e o Alckmin, né, é o vice-presidente. Então quer dizer que o Alckmin é mais importante, está mais previsto para ser o sucessor do Lula do que o Haddad? Não. Mas coube ao Maduro ser, à época, o vice quando Chaves morre. E o Chaves morre, não sei se vocês lembram, sem tomar posse. E aí há uma disputa no país. Quem é que vai ser o próximo presidente? E o Diosdado Cabello é bem claro dizer o seguinte: não importa se o Chaves não tomou posse. O vice na chapa dele era o Maduro, ele é o presidente. É uma posição, sabe, olímpica do Diosdado na época. Ele não reivindica para ele o direito de suceder ao Chaves. Ele diz o seguinte: o povo escolheu uma chapa com Maduro de vice do Chaves, então é o Maduro o presidente. E desde então o Maduro se torna presidente. Nas eleições seguintes, ele é reeleito presidente. Então eu queria destacar aqui que o Maduro não era o plano A, vamos dizer assim. Eu quis trazer isso aqui, talvez muita gente não saiba dessa história, Thiago. Mas ele não era o plano A. E o Maduro, ao longo dos anos dele, eu mesmo fui um crítico muito grande do Maduro, nos primeiros 5 anos, pelo menos, do governo do Maduro, porque o Maduro não mostrava ter a mesma habilidade do Chaves para conduzir o país. É sobre a administração dele que vem o cerco criminoso, genocida dos Estados Unidos a partir da decisão de Barack Obama, o bonitinho, o democrata. É ele que impõe o morticínio ao povo venezuelano. A Venezuela, em 2012, sob o governo do Chaves, era o segundo maior IDH da América Latina, o maior crescimento econômico que tinha na América Latina, maior renda per capita em dólar da América Latina. Era esse o resultado da Revolução Bolivariana. A Venezuela nunca foi, como a Argentina foi no passado, a maior economia durante décadas e décadas. Isso é resultado do trabalho de Chaves, do final dos anos 90 até o início dos anos 2010. É um foguete o que ele fez com a Venezuela. E dali em diante, há uma derrocada econômica que chega a cair quase 90% do PIB por conta do cerco estadunidense e o cerco por conta, a meu ver, também, em parte, da incapacidade administrativa do Maduro, política, nos primeiros anos do seu mandato. Agora, uma vez que está consolidado um cerco à Venezuela e que o Maduro é o líder e ele está tendo que liderar diante desse cerco, eu entendo que não cabe mais apontar Maduro é ditador ou não é ditador. Ele está governando um país, mantendo uma revolução que foi boa para o povo, que é uma revolução exemplar para a América Latina, sob cerco, sob ataque, sob guerra.
Ele basicamente governou os últimos 10 anos sob guerra, sob ataque incessante do inimigo, com as elites nacionais, aquele 1% interno, querendo destruir a todo custo, matá-lo. É diante dessa realidade que a gente vê os números de presos na Venezuela e diz, olha os presos políticos. Pois então, olha os presos políticos dos Estados Unidos, porque que ninguém chama o Biden, o Trump, o Obama de ditadores. Eu citei ontem aqui só uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Jujuba, uma chamada Iniciativa China, está lá no site do Departamento de Estado, pesquisa que vocês encontram. Prendeu 1.000 professores acadêmicos, cientistas, sob acusação de serem próximos à China, de terem ligações com a China. O crime deles, sequer tipificado nos Estados Unidos, era esse. Tem ligação com a China. Por quê? Porque é filho de chinês, porque é parente de chinês, porque tem primo chinês, que foi na China um dia, porque pesquisou sobre China, porque fez um simpósio, uma plenária, uma exposição na China, porque tem um parceiro de estudo, de pesquisa que é chinês, porque pegou um financiamento de algum instituto, de uma empresa ligada à China. As motivações eram múltiplas. E eles eram presos, sem acusação, sem direito a advogado. Professor de Harvard, professor do MIT. E ninguém chama os Estados Unidos de ditadura por causa disso. Eu não estou brincando. Você sabe o que é o número de 1.000 pessoas, são um pouco mais de 1.000 pessoas presas por um único programa de perseguição étnico-racial, geopolítica. Se vocês quiserem, eu diversifico nas próximas lives aqui as minhas denúncias do despotismo estadunidense, das prisões políticas. Mas eu estou apontando esse elemento aqui para deixar claro, não é um país sob cerco militar. Os Estados Unidos não é. Ele é que proporciona os cercos. E mesmo assim ele faz isso. E não é chamado de ditadura. O Maduro reagiu contra um cerco militar externo e interno no seu país, fazendo sim prisões que, no mundo ideal, não podem ser feitas. De fato, há perseguição política na Venezuela, há monitoramento, inclusive, de posições políticas na Venezuela. É assim. Então vamos dizer também que o Xandão aqui é um ditador. Vamos entrar na onda dos bolsonaristas e dizer que ele está prendendo todo mundo que discorda do STF. Porque é isso que os bolsonaristas dizem no Brasil. Ah, tadinho, eles só estavam preparando um golpe. Eles só estavam tentando matar o presidente. Não é exatamente isso que está motivando a prisão desses caras que nós chamamos de presos políticos na Venezuela? Aqui no Brasil tem 1.400 presos políticos, então está no mesmo nível da Venezuela. É preciso a gente olhar e pensar um pouco se a nossa ideia sobre o que é o governo do Maduro, ela não está deshistoricizada, né? Ela está tirada da história. Se a gente olha em 2025, olha, o Maduro surgiu como um ditador, assim, ele quis. Ou se isso foi, primeiro, uma construção para que o Maduro virasse presidente, e eu acabei de dar para vocês como se deu, né, a chegada dele ao poder. E segundo, em que circunstâncias esse país consolidou essa presidência e a sua soberania sob um ataque inaudito dos Estados Unidos, da maior potência do mundo. Nós passamos 6 meses sobre esse ataque, 6 meses apenas, e o nosso Supremo já foi chamado de lacaio do presidente Lula. Não tem uma pessoa na direita que não diga nesse país que o Supremo Tribunal Federal é lacaio do presidente Lula, está a serviço do presidente Lula. Você acha que isso não é dito nos Estados Unidos também, já não? Você acha que isso não serviria já para os Estados Unidos agir contra o Brasil, dizendo que não temos instituições livres, que o Supremo aqui é marionete do PT? Não são todas as versões que nós usamos para falar da Venezuela, sem nunca ter ido na Venezuela, sem nunca ter acompanhado a realidade política da Venezuela? Qualquer democrata mais desavisado dos Estados Unidos olha para o Brasil e diz que aqui é uma ditadura, que tem um presidente que indicou o seu advogado pessoal para ser ministro do Supremo, que tem uma maioria no Supremo a seu favor, que o Supremo é lacaio, portanto. Então, meus amigos, eu gosto sempre de trazer essa realidade, Thiago, e vou terminar aqui. Falar que o Maduro é ditador porque você faz um checklist. Olha, tem preso político. Olha, o Supremo, a maioria é dele. E vai dando cheque, você vai chegar ao ditador. Você vai chegar ao ditador onde você quiser chegar. Chega a ser ditador nos Estados Unidos hoje. O Trump tem maioria no Supremo, cheque. O Trump tem controle da Casa Legislativa, cheque.
O Trump não passa por cima do parlamento. Passa por cima do parlamento, check. O Trump não aceita a decisão do juiz, check. O Trump prende as pessoas sem mandado judicial, check. O Trump tem iniciativas governamentais para prender as pessoas por serem etnia ou posição política, check. O Trump proíbe manifestações a favor da Palestina, ou disso ou daquilo, check. Então, é uma ditadura. É uma ditadura, inclusive, que tenta se projetar como um império para o mundo. Check.